Você tá, Vamos tá lá, o Delmo. botão aí gravando, né? Beleza, Você está vendo que está gravando. Se você não quiser que expõe nada, você me fala amanhã ou agora mesmo, depois que terminar, depois de beleza. amanhã. Delmo, apaga essa porcaria. Pronto. Mas não se preocupe, é só reflexão de boa. É. Adelmo, uma pergunta. Você gosta da filosofia do martelo? De quem? A filosofia do martelo, sabe o que é isso? Do martelo, né? Ah, tá. Rapaz, conheço sim, lógico que eu sei, né? Só que ela joga aforismos, que quem botou o aforismo traduziu uma experiência, um sentimento, né? É igual cantar música do Chico Buarque, assim, é falar a linguagem do outro, tá? Eu tenho preferido falar a minha linguagem. Eu crio meus próprios aforismos. Certo, mas qual a linguagem não é a tradução do que está dentro de nós? Aí é que tá. Foi linda aquela frase sua que você é um sujeito debaixo de uma pele. Isso é uma frase sua. Ninguém, eu não vi em lugar nenhum. É uma frase minha, de uma experiência minha. É isso aí. Afinal, só nós sentimos o que estamos. Tudo que você é, você disse ali. O homem é um sujeito debaixo de uma pele. Pois é. Eu andei refletindo isso com a filosofia de Nietzsche. Eu De quem? gosto de Friedrich Nietzsche. Ah, Eu fico pensando, torna-te quem tu és. Somos tantas versões de nós mesmos com o passar do tempo. Então, quem somos? O Pedro, que eu. Depois tira o nome, tá? A pessoa que eu vejo hoje não é a pessoa que eu era anos atrás e possivelmente não será a pessoa de momentos futuros. é. Eu fico pensando, será que somos todo contemplar de experiências até nossa finitude? Ou somos como um rio que simplesmente é cíclico? Olha, horrível se você não mudasse, né? Ficasse o mesmo sempre. Pois é, mas quando vai para a identidade, isso existe? Bom, você jamais deixará de ser o Pedro, né? Então, assim, uma identidade mínima você tem, sim, que é o corpo, né? O eu aqui, o Adelmo, que muda frequentemente. Eu mudei, era engenheiro, agora sou psicólogo, né? Filósofo, agora sou mais escritor ainda. O eu aqui, que seja tudo isso que já foi, que continua sendo até a morte, esse eu tem que saber uma coisa: ele só existe enquanto tem um corpo. Então, se eu perder meu corpo, o eu se perde, morre. Para Por isso, você só existe o que é palpável, então? não disse isso. Se eu não cuidar do meu corpo, se eu tomar muita cerveja, muita cachaça, se eu usar muita droga, se eu sexo, me consumir o corpo, eu morro. Então, o eu precisa saber o seguinte: que ele tem um corpo que ele pode perder o corpo dele. O resto vem depois disso. Se você cuidar do seu corpo, você vai viver mais tempo, né? 80 anos, 70, 90. Raul Seixas morreu com 49. Então, o eu não pode perder o corpo, né? Então a identidade é o eu agarrado ao corpo, só. Compreendo. Eu lhe pergunto isso porque se somos o eu agarrado ao corpo, É, isso é uma boa colocação. Temos um, como diria Melanie Klein, temos um corpo que sente. é. E então, qual a necessidade do altruísmo e do negativismo? Eu pergunto isso porque há professores que eu cuido bem, há pessoas que eu cuido bem, que quando eu simplesmente dou uma devolutiva de forma amadora, de forma espontânea, eles não gostam. Uma vez uma professora falou: o ser humano, assim como outros animais, tem a maldade, só que potencializada.
eu disse: ah, será que isso não é a visão do eu generalizada no meio? Outros alunos me chamaram de otário. Eu perguntei: caramba, por que pensar é um ato de ousadia tão grande? Pois é, né? O que eles disseram, se você não deixar se atingir por aquilo, fica como otário mesmo, não tem problema não. Na opinião deles, você pode ser o que eles quiserem dizer, né? O que Mas se eu importa, deixar. Perdão, continue. o que importa é o seu interior, né? Você é o eu debaixo de uma pele. O corpo é o corpo e a pele é o eu. Debaixo do eu tem o corpo, né? Se você não garantir o seu lado, você vai lá e dá um murro na cara, xinga. Eu quis fazer isso, isso é legal. Mas sabe qual foi o problema? A professora deu tanto suporte a ele que ficou chato. Não liga pro mundo não, bicho. Faz a sua parte. Pois é, eu penso. Como diria Sócrates, ainda bem que foi por uma injustiça. Imagina se fosse por uma justiça. Pois é. Ali, naquele julgamento, o que valeu foi que, primeiro, o Platão quis dar propina para o jurado. Ele cita no texto lá 30 dracmas. Dá a propina de 30 dracmas para o jurado comprar o jurado. O Platão pretendeu isso. Ele estava na audiência, ele tinha 29 anos de idade. Correto. Ele Ele era da aristocracia ateniense, rico, né? Ele queria dar dinheiro. isso. Segundo, além da propina, ele também ia fazer um empréstimo ao Sócrates para ele pagar a fiança. É outra alternativa. Sócrates, eu vou te dar o dinheiro, você paga para sua liberdade. Nem a propina foi aceita e nem o Sócrates concordou em comprar a justiça com dinheiro. Ele foi até o fim, tentando se defender na linguagem. Como ele perdeu, Platão estava em casa no dia do julgamento, no dia do suicídio dele. Aparece no Fédon isso, é o único lugar que o Platão diz. Virando o personagem, ele fala: o Platão não foi porque estava doente. Os amigos do Platão passaram na casa dele. Isso é mítico, né? Sublimado, é ficção. Não se sabe se é realidade. Pelo menos ele diz isso. Pode ser verdade. Os amigos passaram aqui em casa, me chamaram, vão lá, que o Sócrates vai morrer hoje. O Platão botou no texto dele dizendo assim: o Platão não compareceu porque estava doente. Ele não estava com gripe, nem com a perna machucada. É doente na alma. É doente na alma. Isso que você falou antes. O eu debaixo da pele estava sofrendo muito. E ele não foi lá ver o Sócrates tomar veneno, né? É demais. Ô Pedro, se você for suicidar, ou eu te chamo para você assistir a minha morte. É obsceno demais, entende? Entendo. É doloroso, né? Isso me faz pensar. A morte é dolorosa, então por que as pessoas corroboram para isso em vida? Não a morte do eu, mas a morte do outro. Aí é problema que a gente não pode filosofar sobre isso, né? Quem tem esse gostinho na cabeça, eles querem ver até onde vai, tá? É o gene do mal, né? Gênero do mal. É igual o Chris Rock lá, provocando o Will Smith. Quer ver até onde vai. É uma certa perversidade, não acha? Perversidade total. Mas O cavalheirismo, Pedro, impede aquilo, tá? O cavalheiro faz o seguinte, o cavalheiro, quando o homem é homem, né? Quando é um moleque, um sem vergonha, não é homem. Mas quando ele é homem, o que o Chris Rock tinha que fazer é o seguinte: Will Smith, eu te provoquei, fiz uma baixaria sem vergonha aqui no palco, você me deu um tapa, pode dar problema isso, me dá um abraço aqui, vou desfazer tudo isso, vamos voltar atrás, desculpa, fiz uma provocação, mexi com sua mulher, você me deu um tapa na cara, você tem todo direito, até eu faria isso, tá? Se alguém mexesse com minha mulher ou minha mãe em público, um filho meu, eu ia lá dar um soco. Então, ficar provocando para ver a reação dessa maneira é baixaria. Me desculpa, tá? Me dá um abraço aqui. Aí pronto. E a vida é assim, bicho. Se você não fizer as pazes, você cria um inimigo.
Beleza, cara, mas a gente não pode dar soco e tapa em todo mundo, a não ser que seja doido. Não, Doido, Pedro, mas, doido é um Pedro, se você, privilégio. Pedro, você acabou de falar que quase você brigou. Então, assim, chamou de idiota, de imbecil. É preciso ter cuidado, entende? Eu entendo, mas eu quis E dizer, pedir não, desculpa sempre, tá? Eu tô nervoso, falei, Pedro, vai pra merda, pô. Depois, Pedro, me desculpa, aquela hora eu tava nervoso, falei uma merda. não, deixa eu te explicar o que eu quis O dizer. jogo é esse, bicho. A linguagem, você tem que viver na linguagem. Eu tô ligado, eu quis dizer o seguinte: ser doido para você fazer isso, não no sentido ruim ou pejorativo, mas como privilegiado. Sabe por quê? Porque se uma pessoa mete um tapa num filho da puta que diz um negócio desse, que realmente merece, a pessoa pode ser presa e apanhar de outros filhos da puta. Não, não, aí a justiça está errada. O Papa disse bem claro: se mexer com minha mãe, espera um soco na cara. O Papa Certo, tapa. é o mandatário do mundo, né? É o exemplo de homem. Falou isso na cara de todo mundo. Vocês mexem com minha mãe que vou dar um tapa na cara. Pronto, é isso aí. E o pior é que a professora que defendeu ia ver a mãe. Vai virar a puta de uma mãe. É. Então, é preciso saber o seguinte: como é que você está mexendo com o outro? Você jogou um copo de cerveja na cara do outro? Não, cara, eu tava. Eu, Tem. eu acho que eu fiz uma provocação. Sabe o que foi que eu fiz? A minha devolutiva, de certa forma, expor a professora, é tipo bem freudiano. Não exposição no sentido de mostrar algo ruim ou de colocar numa situação ruim, mas a exposição de algo que ela escondia. É. Eu acho que eu coloquei luz no escuro. Ah, porque tem essa maldade hoje em dia aí, ficar explorando a reação, tá? Explorar a reação do outro, mexer com o outro, ficar filmando, botar uma pessoa atrás, ó, filma tudo, filma aí para mim. Eu vou lá provocar o Pedro. Vamos ver como ele reage. Para a gente mostrar ao público quem é o Pedro. Certo. Esse tipo de atitude, que é maldosa, né? Só má intenção. A má intenção, a justiça alivia a pena quando é espontâneo. Agora, quando é a maldade calculada, não tem alívio, não. Ah, quando é espontânea de boa, é. Quando tem espontâneo, o jurado, todo mundo fala assim: o cara fez, você não planejou nada, provocaram ele, Não foi premeditado. não foi premeditado, ele não fez um plano secreto lá para destruir a pessoa, não. Ele reagiu. Isso não é crime, Poxa, não, isso é uma reação humana. poxa, cara, valeu. Eu me sinto mal reprimindo essa reação. Depois que se faz, sou eu. É, mas o ser humano é assim, né? O animal humano é igual a um animal qualquer outro que tem a linguagem, né? Um leão faria a mesma coisa, só que ele não tem processo, ele não tem linguagem. O ser humano vive na linguagem, tem processo, tem advogado, né? Pois é. Por isso criou a justiça, né? Para ver o que é justo e o que é injusto. Boa. Valeu por ter me dito isso. Eu, como é que se diz? Não vou deixar de respeitarem mais. Quer E dizer, na medida do possível, não vou deixar de respeitarem. Quer dizer, no que eu puder, porque tem gente que tá acima de mim mesmo. Se o chefão da máfia me chamar de otário, eu deixava por isso mesmo. Sabe como é? Jogo de poder. é jogo de poder, isso aí. Quando você vê que você vai perder a vida, vai perder mais, você recua, né? Pois é. Jogo de poder. Quando estou em desvantagem numérica. Desvantagem numérica, né? Policial, por exemplo. Quatro policiais suspeitam que você, com essa cara feia, tá andando num lugar escuro, suspeito que você é um criminoso. Chega perto, arranca sua roupa, manda botar os braços para cima, te trata mal, chama você de otário. Fica quietinho, obedece a tudo. É isso mesmo, infelizmente é assim. Porque se eles acharem que você é um criminoso, eles vão dar um tiro ou bater. E quando descobrirem que estão errado, você já apanhou. Então, Mas aí é que é tá, cara. melhor não reagir. Melhor ficar Melhor não quietinho. reagir. Sabe o que é interessante? Usar. Você falou questão do policial. Isso na filosofia é chamada de, se não me engano, Weber, Max Weber, Ah, o uso legitimado da força por parte do Estado da abdicação dos direitos em prol dos direitos. é.
Isso aí. Então, Abdicar do direito em favor do direito. em favor do direito. Não seria legal conhecer o direito para fazer o Estado defender você? O Estado não diz, eu tenho um martelinho aqui, todo mundo, cidadão, é protegido. Seria legal conseguir fazer isso virar verdade. É. Sabe por que eu digo isso? Ah, Eu quero ser policial um dia. Um policial de verdade que só prende canalha. Mas não prender para eles apanharem lá. Para eles virarem menos canalha. você está no rumo da criminologia. Eu, se pudesse, quem dera eu pudesse interferir na vida dos outros, mas eu daria uma sugestão mais leve, que é assim: estou chegando daqui a pouco aos 70 anos, procure esticar a sua vida, né? Esse mundo aí do policial, do delegado, assim, é difícil, é muito exposto o corpo, né? Você é inteligente demais para perder a sua vida, né? Você não, cuidado para não dar bobeira. E daqui a 8 anos, com 30 anos, você tá um cara enterrado, morto lá, porque levou um tiro de um traficante que se vingou. Pois é. É melhor seguir pela filosofia, pela psicologia, evita, né? Eu fui engenheiro a vida inteira, né? Ganhei empresário, assim, nunca tive inimigo. Eu ando na cidade aqui qualquer hora da noite. Não tem ninguém que pode armar uma tocaia porque tem ódio. Ninguém. Aqui não tem ninguém na cidade que. Por que você fez essa tocaia? Ah, o cara um dia bateu no meu carro, fugiu. Não existe isso. Eu Não, entendi. não existe isso. Não tem ninguém que pode dizer nada assim. O Delmo deu um cheque sem fundo, não tem. É por isso que é importante. Você não tem inimigo na cidade. Você anda em qualquer beco escuro, vira uma esquina, você não vai encontrar alguém. A menos que te confunda, né, com essa roupa cor-de-rosa, sair de noite, e pensou que era uma outra pessoa, é diferente. Hum, Intencionalmente me fazer uma tocaia por algum motivo em Vitória, no mundo inteiro não existe. mas se for em outra cidade, e aí? No mundo inteiro não existe, não tem lugar nenhum. Que eu roubei um celular, que Não, eu não que você fez mal, mas se você tiver um inimigo distante. não criei, não, nunca. Eu só tenho meus textos, né? Meus áudios, meus podcasts, mas isso é linguagem, tá? A pessoa tem o direito de não gostar e querer mexer através de um processo. Eu não tenho inimigos, mas teve um cara que me disse uma coisa uma vez que me doeu muito, sabe? É, mas ele falou, tá? Falou é linguagem. A linguagem é a civilização. O ser humano é um homem de palavra, né? Na linguagem você pode xingar o outro, é processo verbal, tá? Você falou de algo interessante, a linguagem na civilização. É, Nesse mesmo livro tem uma frase que eu acho interessante, quem? de Freud. Ah, Como é que se diz? Nem todos merecem ser amados. é. Então, enquanto está na linguagem, eu posso falar palavras que forem, a pessoa fica em pé ouvindo e fala assim: terminou? Falou tudo já? Pronto. A linguagem não fere, não. Eles falam que a linguagem machuca. Eu nunca vi uma palavra machucar ninguém, não fez ferimento, entendeu? A linguagem não machuca. Então, um exemplo. Um exemplo da mãe que você disse. Se alguém chamar sua mãe de puta, isso não vai te machucar? O Papa falou isso, mas na linguagem. Ele só deu um sinal, assim, né? Nunca aconteceu isso. Ele está avisando. É Não, eu diferente. sei. É diferente. Eu só quis dizer É uma um coisa. alerta, assim, ó. Você não me bate, não, que eu te dou um murro, hein? Essas falas, assim, que você fica com a cara feia, assim, tá na linguagem. Não, eu Tá entendo. brigando. Porra, você não chega perto, não. Não chega perto, não. Tá Eu entendo. avisando. Você concorda Não para. encostou, amor. Agora, uma vez que deu um soco, bateu, né? E deu um tiro, aí já saiu da linguagem, né? Então a linguagem é permissível o que quer? Hein? A linguagem é simplesmente permissível e sem regras? Teoricamente, a linguagem é a civilização. Teoricamente, você teria que suportar. Agora, também,
como disse antes, tem a má intenção, né? Que é você querer provocar um desmonte no outro, né? Nada, Pedro, é assim, como diz, é a priori. Você vai avaliar depois. O Chris Rock, ele mesmo tinha que fazer uma autoanálise, um autojulgamento e voltar atrás. E O cavalheirismo. o que ele fez, cavalheirismo, o que ele fez, ele provocou e nem foi o Will Smith, foi com a mulher do Will Smith. Qualquer homem, se você tiver namorada, a sua namorada espera que você proteja ela. É verdade. Se você estiver com a sua namorada em qualquer lugar que mexer com a namorada sua, ela está contando com a sua proteção. Sabe o que você falou agora? Isso me lembrou uma coisa. Sabe por que eu quero ser policial também? Ah, Para proteger os que não podem se proteger, porque eu já fui aquele que não pôde se proteger. é. Bom, você faz o que você quiser da sua vida, mas eu penso assim, não cai nessa não, tá? De querer salvar os outros, o mundo, né? Uma vez eu tinha uma namoradinha, era jovem, Ela, ela veio jogar uma charada para cima de mim, uma jovem, né? Como se fosse assim, é uma brincadeira de namorado, né? Ai, Adelma, eu tô de salto alto, essa rua tá escura. Se alguém vier correr atrás de mim ou mexer comigo, o que você faz? Falei com ela, não mandei você vir de salto alto. Eu gosto quando a namorada sai de tênis, pra gente correr junto. Você tá de oh, salto alto? Você tá de salto alto? Eu vou correr e você vai apanhar. cadê o cavalheirismo, meu? Não, a cavalaria, mas parei um pouquinho. Eu não vou proteger o mundo. Ela quer andar de salto alto, é por conta dela, né? Para andar comigo, a namorada, eu sempre falo assim: vamos com tênis, que você tá mais à vontade para correr. Mas, tipo, se ela morresse ali, você não ia sentir dor, não? Aí você está fazendo outras perguntas, né? Estava uma rua meio escura, eu acho que de propósito, ela fez uma pegadinha para cima de mim para ver se eu protejo. Eu falei assim: ó, não se garante em mim, não, garante em você mesma. Então a sua resposta foi mediante a pegadinha. E se não fosse uma pegadinha, o que você diria? Se fosse de fato, eu não sei, tá? Se ela falou isso, está brincando. Mas se aparecesse dois rapazes, eu acho que eu não ia conseguir correr. Na linguagem, vale tudo. Agora, no ato do momento, se aparecesse dois homens, começasse a rasgar a roupa dela para fazer sexo, assim, eu acho que eu não ia correr, tá? Eu também não correria. Posso ser sincero Mas com você? precisa falar para a pessoa não ficar apostando em você. Você fala sempre, ó, Eu entendo. não vem garantir a sua vida com a minha vida, não, porque nós vamos ser dois mortos. Tem que usar a linguagem como um aviso. Tanto para sua proteção, quanto para É a proteção do advogado, né? ferido. É advogado. Em vez de ser policial, rapaz, segue para o rumo do direito, que você vai trabalhar só no tribunal, com linguagem, juiz, procurador, promotor. Meu, meu, É um lugar bem melhor. vou te dizer um lance. Criminologia, soldado policial assim, é arma de fogo, tá? Eu vou te dizer um lance, meu. Nunca ande com uma arma de fogo, Pedro. Pelo amor de Deus, nunca tenha na sua casa, em lugar nenhum, uma arma de fogo, porque pode chegar aquele momento, e aquele momento depois, bicho, aí você vai assim, por que que eu fui ter uma arma de fogo? Meu irmão, posso te dizer uma coisa? Ah, Eu digo um velho provérbio, acho que é japonês, enfim, agora é meu, não lembro as palavras certas. Tenha a espada, reze para não usar a espada, mas saiba usar a espada. Sabe por que eu digo isso? ah. Porque para mim, perder um ente querido que você ama muito dói mais que um tiro de fuzil. Mas se você for pensar bem nessa frase, é só uma frase. O cara que escreveu isso, tá? Ele foi um escritor. A realidade difere da linguagem, E o subjetivo não fere? entende? Porque quem escreveu é só a linguagem. Por exemplo, diz que o Maquiavel era maquiavélico. O Maquiavel nunca matou uma mosca, ele não foi maquiavélico porcaria nenhuma. A maquiavelice do Maquiavel foi ter escrito um livro e quem lê pensa que, lendo um livro, você vira rei, vira príncipe. Napoleão se deu mal. Se o Napoleão não tivesse lido Maquiavel, ele talvez tivesse ganho a guerra. Ele foi querer seguir o livro do Maquiavel. Você nunca bota um livro em prática. Nunca você bota um livro em prática. Guarda essa frase, escreve lá no seu travesseiro.
Porque na hora que você vai na prática, a frase é diferente. É como minha namorada falou: se aparecer aqui dois bandidos, ela perguntou se aparecer, querendo jogar para cima de mim, mas não apareceu. Porque Você, se aparecesse, a linguagem ia ser outra. Eu vendo ela sendo espancada, aí é difícil que eu conseguisse correr, entendeu? Mas ela você, está jogando um verde, assim, fazendo uma pegadinha, né? eu entendo o seu sentimento. Foi uma pegadinha, foi tipo uma manipulação, É uma manipulação. embora com, Testando se você é idiota. embora com um bom propósito, ainda assim não deixa de ser vil. Se a pessoa te perguntar, Pedro, você daria a sua vida por mim? Você vai dizer assim, claro que não, rapaz. Eu Claro só que, tenho a minha, entendeu? A pergunta dela foi essa. mas Adelmo, dependendo da você pessoa, daria a sua vida por mim? Eu morei com uma mulher 40 anos que eu dei uma vida por ela, sei. dedicado a ela. Então você dá a vida, você luta junto, mas É sempre, verdade, não. sempre se cuidando para não perder justamente a vida. A vida que está dando. Você está dando assim o suor, a luta, o apoio, ficou doente, vai no hospital, Realmente, você quer dar a vida, você não quer dar a morte. a sua vida. Ó, você é inteligente, hein? Agora você não respondeu a minha pergunta. A dor, a morte, o ser, no subjetivo, não dói, não morre, ou tudo se resume ao físico? Isso aí chama-se dor humana, né? Isso que perguntou agora, essa pergunta sua é até maldade você perguntar, mas você sabe a resposta. Eu sei. É a dor humana. Essa dor humana, o leão não tem, né? Chama-se ferida na alma, né? Você perdeu um amigo que você não queria perder, você perdeu a mãe, o pai, um filho, um cachorrinho, você perdeu algum objeto que atingiu a sua alma. E aí é que tá, cara. Temos que fazer escolhas. Algumas pessoas dizem assim: eu prefiro morrer do que perder a vida. Sabe o que significa isso? Ah, Significa que a dor da alma, a dor humana é tão grande que não dá para conviver. Por isso é melhor você tentar zelar por aquilo que quer viver. Eu vou dar um exemplo. aí você acabou de falar a luta humana, viu, Pedro? A luta, A luta isso, humana, ela será assim até a morte. isso mesmo. Você está com 80 anos, imagina você com 70 anos, com um netinho, tá? Você não quer perder o seu netinho. Ele está doente no hospital, você luta, mas assim, é uma luta permanente. Aí o netinho morreu. Aí vem aquela dor, não, você quer morrer, você quer suicidar, mas, entende? Você não pode, você não é Deus para salvar o Não, mundo, a vida do outro. Né? O não netinho somos morreu porque onipotentes. caiu da escada, ele comeu alguma coisa que fez mal. Você vai ter que carregar a sua dor. Eu entendo, não somos onipotentes, não somos Deus. Mas você sabe o que eu quis demonstrar com isso? Ah, Um dia eu estava andando no sítio, peguei dois pés de jaca. Um eu plantei, outro plantei também, aguei e cuidei. Um simplesmente não vingou, outro cresceu. Sabe o que eu percebi ali? ah. Aquele que não vingou queria morrer para manter a árvore mãe, a vida, algo maior que si, algo que ele acreditava. É. Essa narrativa sua, que um pé de jaca não tem desejo nenhum, né? Eu não estou falando do pé de jaca em si. É, Eu quis dizer que na morte há vida. isso aí. Mas sempre tem que trazer para o subjetivo, né? Como você falou antes. Isso, subjetivo, claramente. Você perdeu um filho, perdeu um neto, perdeu a mãe, o pai, quem que você perdeu, você não é onipotente. É isso aí. Não, não somos deuses. Então você vai seguir à frente com a ferida na alma, você não vai conseguir dormir, vai ter vontade de morrer. Mas é isso aí. Não tem como não. Realmente, e para falar a verdade, pegando um pouquinho a questão da psicanálise, isso que você falou é chamado de castração. É. Primeiro percebemos que o nosso redor não há deuses para nos proteger. A Aham. Deus, assim, não estou falando no sentido de crença,
mas no sentido do controle total da realidade. É isso aí. Compreende? Depois percebemos que não somos deuses. E a vida começa depois disso. Perfeito. Agora eu vou dizer uma coisa, hein? Tudo que você falou até agora, eu falei também, eu não vi nada censurável, nada aqui que podia tirar o seu rosto, o nome, tá? Está sendo um diálogo muito útil. E quem está perdendo isso aqui, tá? Quem está perdendo isso aqui, quem não vê isso aqui, vai ter perdido a experiência de um velho de 66 anos com um jovem de 22. Você tem 22, né? Sim, sim. 22, muito inteligente, tá? Não desperdiça isso não, tá? Essa vergonha sua de querer esconder isso, você está sendo malvado, porque tem um bem da humanidade, né, do altruísmo, assim, para o próximo, escutar isso aqui. Como é importante esse diálogo aqui, tá? Um homem experiente, já maduro, muito vivido, né? Ferido na alma, já perdeu muitas coisas. Perdi Isso. um casamento agora de 40 anos com uma feminista muito estranha, que de repente virou feminista, assim, esse movimento agora, feminismo, aí está muito esquisito. E eu não vi maldade nenhuma, não aconteceu nada. Ferido na alma, machucado, abandonado, morando sozinho hoje. É uma experiência que precisa ser passada. Não cometi feminicídio, não fiz violência, estou só trabalhando a psicologia, a linguagem, a filosofia. Tá? Perfeito. A dor passa se passarmos por ela. A dor passa passando por ela, ou que não passe, passando assim mesmo por ela, pode não passar nunca, mas você. Mas aí você está falando da atemporalidade do inconsciente. Quer dizer, eu boto nessas palavras, mas realmente é aquilo. O passado A que dor não passa nunca, não, Pedro. A dor, você converte a dor em outra coisa. Você fica lembrando dela, mas a vida é isso, faz parte. faz parte. E é aquilo. Vegetais são amargos, mas tem sutilidade. É. Adelmo, Parabéns, parabéns, tá? Você é um bocado inteligente. Foi quase uma hora aqui de conversa já, né? já? É. Acredite se quiser, passou voando. Quê? Passou voando. É. E é um tema, né? É um tema denso, né? Denso, assim, puxado, né? Muita filosofia, muita psicologia. Você é inteligente demais, conhece bastante. Muito obrigado, mas acredite se quiser, eu vejo um erro meu, um erro que vale a pena ser mencionado. Eu estou conhecendo muito Freud, muito Nietzsche, muito Lacan. São teóricos que eu gosto, sabe? Ah, Mas está faltando o conhecimento empírico, talvez pela minha pouca idade. bom, com 22 anos você está longe demais já, tá? Você está conseguindo abstrair bastante já, né? Abstrair a experiência, ter essa capacidade sua de fazer raciocínio abstrato, citando pensadores, né? Usando a linguagem. Você tem uma capacidade que eu, aos 22 anos, nunca tive, tá? Nunca tive. Adquiri recentemente. Entenda, Adelmo. E eu quero que você saiba que eu vejo você como uma pessoa muito sábia, e essa sua capacidade de mandar um vá se lascar quando é necessário, isso eu não tenho. Essa sua garra de dar tapa em situações, tanto no subjetivo quanto no humanamente possível, isso é louvável para mim. Eu não tenho isso. É, mas você está com 22 anos, você já tem muito. Você também não pode querer tudo nessa idade, né? Você não pode ter 60 anos com 22. Você tem Não. 42 anos, 44, para chegar até onde chegou o Adel. E outra coisa, a sua vida nunca será igual à minha. Você vai ter outras experiências. Você vai viver 40 anos ainda. Se você não morrer antes. Ou depois. É. Então, primeiramente, é cuidar para não morrer antes. Primeiramente é isso. Se você está de policial, apareceu um cara, te encheu a cabeça de ideia, você dá um tiro, leva um tiro, aí você morreu. Não, eu não vou fazer isso, cara. Eu não quero ser policial para matar, nem para bater. Quando eu fico com raiva, eu gosto de socar saco de pancada, sabe? Sabe o que eu quero ser policial? Para plantar sementes, para nascer novas árvores. Eu sei que tem um risco, mas
Qual a vida que não tem risco? Também eu vou dizer o contrário agora, eu vou defender o seu lado. Talvez você seja, na polícia, o que o Adelmo aqui foi na engenharia. Entende? Quer dizer, você não vai ser um policial que vai morrer, você vai criar uma nova filosofia dentro do sistema de policiamento da cidade. O Pedro, no futuro, vai ser reconhecido como um teórico que conseguiu abstrair da realidade, da experiência cruel que é o crime, abstrair uma filosofia, um pensamento, ter seus próprios livros, porque eu estou com 2 livros já agora aqui, né? Quero lê-los. Vai sair o terceiro, autobiográfico. Assim, no terceiro agora, o começo é assim, é inacreditável que o engenheiro, comerciante, um dia se tornasse escritor e mais ainda, podia ter se tornado escritor do comércio, da engenharia, da matemática, mas não. Tornou-se um escritor da psicologia, da filosofia e da psicanálise, compreendendo o self, né, o eu, esse eu que fica na pele, em cima do corpo, que você acabou de falar muito bem numa linda frase sua. Eu jamais esperei na minha vida que eu ia ser antes o que eu estou sendo hoje. Então, dentro da engenharia, nunca houve um engenheiro que fez isso. Então, você, dentro da polícia, pode dizer um dia assim: nunca houve na polícia um Pedro que fez o que eu fiz. Então, segue pelo caminho da polícia. Você pode ser uma novidade lá dentro. Pois é, posso fazer a diferença. Isso, faz a diferença. Perfeito. Adelmo, sempre que eu converso com você, eu aprendo muito e vou usar essa sabedoria que você me passa na vida, viu? Você já assistiu Naruto? Naruto, não. Você me lembra muito de Jiraiya, ensinando a ele. Quem? Iraya? É quem ensinava Naruto, Jiraiya. Jiraiya. Ah, ensinava o Naruto, né? Ah, tá. Mas eu sei que você não está me ensinando. Pelo contrário, você está tentando me mostrar, me fazer me escutar. É. Você sabe de uma coisa? Eu não entendo nada da Bíblia, o Naruto eu não vi, nem vi o Avatar, assim. Eu até acho melhor não ver, porque senão eu vou acabar virando um impostor, querendo ser esse Jiraiya que você disse, ensinando alguém. Então, Pois quando a gente quando a gente lê esses mestres, a gente começa a se sentir igual, a querer copiar, e eu me salvo até por não conhecer, tá? Muita gente fala assim: Adelmo, isso que você faz, você precisa ler a Bíblia, está na Bíblia isso aí lá. Aí eu falei assim: se eu fosse fazer porque eu li a Bíblia, aí acabou o Adelmo. Então, eu estou fazendo. Você viu que tem na Bíblia igual que eu estou fazendo? Vi, está escrito lá. Por que você não lê? Eu prefiro fazer sem ler. Adelmo, Porque senão eu vou querer ficar imitando alguém, assim, eu perco a minha identidade. Aí eu perco a minha identidade. Você perguntou lá atrás, identidade, eu perco. Minha Adelmo, identidade é minha espontaneidade. meu, você tá falando aí, E se eu for fazer porque eu li no livro, aí eu não tenho identidade nenhuma, né? Eu sou uma cópia mal feita de um livro. Aí eu vou ficar aplicando errado. mas você não Assim, compreende onde eu quero chegar. Você tá certo em ter sua identidade, tá certo em não fazer as coisas por ler. Mas sabe qual é o problema? ah, Antes de aprender a voar, a gente tem que ver o que passa aprendendo. Você está falando português agora, está usando um computador. Em algum momento, algum ensinamento de sua vida, você repete. Antes de mudar a cultura, temos que absorvê-la. É como se fosse assim. isso é frase feita. Pedro, isso é frase feita. Você fez uma teoria aí rapidamente, em poucas palavras, isso é frase feita. É óbvio que eu tenho que ter camisa, ter um óculos, né? Claro, a O língua que óculos, é fala, lógico. Mas isso, eu falo assim, por exemplo, vou falar outra coisa agora diferente, que fala aí, fica mais fácil entender. Eu estudei 5 anos seguidos de francês e li muito, adquiri muitos livros, estudei a fundo a língua francesa, sabia ler, falar, ouvir fluentemente. correto. Francês. Aí depois eu peguei o alemão. No alemão eu fui até o 9º período, são 10. Estava também habilidoso, só que o alemão ele exige muito mais. Tá? O alemão é mais difícil que o francês e muito mais. O alemão não é latino. Sabe o que aconteceu comigo? O quê? Me deu a seguinte ideia na mente. Eu falei assim:
que eu quero falar em alemão que eu não posso falar em português? Aí eu joguei o alemão no lixo, eu vou falar em português e que se alguém quiser, traduz para o alemão. Por quê? Porque a originalidade minha está na minha língua portuguesa. Se eu tenho alguma ideia nova, eu posso falar em qualquer língua. Não preciso saber alemão para falar em alemão. Porque aquilo lá consome um tempo enorme da gente. Eu tenho que ficar 3 horas por dia estudando alemão para dominar a língua. Para fazer. Para quê? Para fazer a mesma coisa em português. Para ler o Freud e tal. Eu pego uma tradução do inglês, entendeu? Mas aí é que tá, Adelmo. Então você falou uma coisa séria assim: você precisa ter uma língua, você precisa ter um computador. Se eu não tivesse o óculos, não estava nem enxergando mais, eu não vou desprezar. Isso. Agora, eu tenho que saber o seguinte: o que mais que eu preciso? Porque pode ser que eu já tenha o suficiente. Não, eu já tenho o suficiente. Duvido que você tenha o suficiente. Não duvido, não quer. Por que eu preciso adquirir mais? Por quê? Eu vou lhe dizer. Porque tudo está numa grande constante. Se sem uma gota de água que é mísera, o grande oceano seria menor. Mas essas falas assim parecem copiadas de livro. Desculpa falar assim, tá? A originalidade minha, né? A originalidade minha, que não está em livro nenhum, é aquilo que eu trago, que é o que faz diferença, que você falou antes, muito bem falado. Isso que faz diferença, que é a minha originalidade, que não está em livro nenhum, em linguagem nenhuma. O Adelmo, a essência dele, que está viva ainda, que conseguiu algumas descobertas importantíssimas no Freud e no Machado de Assis, essa pessoa daqui a pouco vai morrer, vai deixar os livros. Agora, veja bem, essa originalidade ela está fora do livro. É só isso. Mas Meu pai nunca leu nada. Certo. Era analfabeto, teve 8 filhos. Ele nunca viu um filme, nunca leu um livro. Mesmo assim, quando eu tinha 15 anos, ele falou assim: meu filho, se eu escrevesse a minha vida, ela daria um livro. Ele falou uma coisa absurda. Primeiro, ele não sabe ler, não sabe escrever, nunca leu um livro. Como é que ele acha que a vida dele ia dar um romance? Se eu escrevesse a minha vida, daria um romance. Mas aí é que tá, Onde ele tirou essa ideia? Porque ele nunca viu um romance. Adelmo, aí é que tá. Aí que tá, não. Pensa bem, vê só a frase dele. Fala aí, Não sei se você entendeu a profundidade da frase desse homem, que foi meu pai. Não é porque foi meu pai. Um homem que foi meu pai. Igual Abraham Lincoln, né, que também era um lenhador. Como é que um homem assim tem um conhecimento vindo da natureza? Uma capacidade de abstrair que permite falar uma frase que ele arrigou dizendo, ele nem podia dizer essa frase. Porque, o pai, você nunca leu um livro? Como é que você está sabendo que a sua vida daria um livro? Você não sabe o que está escrito no livro? Adelmo, dizer que conhecimento só vem de livro, só vem de TV, só vem disso, é uma limitação gigantesca. É. O seu pai pode nunca ter lido, o homem que foi seu pai, o homem que foi Abraham Lincoln, o homem que foi do Mundo de Andrade, que aprendeu a ler com 15 anos, eles podem nunca ter lido, podem nunca ter feito isso, mas eles estavam inseridos no meio social, eles eram feitos de carne, de genes que vieram antes dele. O que eu quero dizer não é que não existe a originalidade, mas é que antes de chegar na originalidade, você precisa absorver algo. Antes de chegar a somar a cultura, você tem que beber da cultura. É isso que eu estou dizendo. Qualquer menininho de 5 anos de idade, tá? Espertinho, que mora em morro, pretinho que seja, qualquer menininho esperto, assim, que você vê os guris espertos, tá? Qualquer menininho assim, ou menininha, né, de 5 anos de idade, aquele molequinho, você sabe o que eu quero dizer com isso? Estou entendendo. Tá? Esse molequinho, ele já absorveu a cultura suficiente, com 5 anos. Incrível falar isso, tá? Toda a minha filosofia, que coincide com a do Freud, que com a do Machado de Assis, é assim: aos 5 anos você tem um adulto ali. O resto é só somar a letra, a experiência de mundo, porque a malandragem. Eu falo isso pelo seguinte também, tem um motivo mais sério ainda. Estou vendo.
que muitas crianças hoje estão ficando no autismo devido ao excesso de cuidado. Elas não conquistam a noção de realidade. Se soltar na rua ali, ninguém deixa soltar, primeiramente. A mãe fica assim: cadê meu filho? Não deixa atravessar a rua, não deixa tomar uma queda, não deixa pegar uma bicicleta, não deixa ser roubado o picolé dele, não expõe a nada. Aos Pedro, 5, é um, aos 5 anos de idade, a criança tem que ter sido exposta à realidade. Se ela foi exposta, se ela foi roubada o picolé, o celular da mão dela, se ela percebeu, vai ficar mais esperta para não ser roubada de novo. Se ela perfeito. soubesse defender, já tem um humano ali com 5 anos de idade, o resto é com ele. Então, Aí, assim, a, aí que tá, Adel. a cultura, Pedro, é absorvida todinha do 0 aos 5 anos. Eu estou com um neto autista, ele não sabe nada, nem a linguagem ele conhece. A herança cultural humana é a linguagem, só ela, mais nada. Com a linguagem você faz o resto. Se um autista, se uma criança que vem ao mundo igual um autista, um bebezinho, todo mundo que nasce é um autista no início. Se ele permanecer sem linguagem, se ele não adquirir a sagacidade do mundo, a esperteza, se ele não for aquele moleque sem vergonha, que a gente vê o que é isso que eu estou dizendo, se você não for esse menino, você está condenado. Aí você tem que ter um tutor, a mãe, o pai, todo mundo segurando, você não vai viver mais nada. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que eu teria que reinventar a roda se eu já tenho um carro? O problema está aí. A pergunta é muito boa. O ser humano precisa se reinventar. A cada Reinventar. vez que nasce um bebê, ele precisa se reinventar. E a sociedade não está permitindo. Nós estamos com um número altíssimo de autistas. Antes era um a cada 1.500, agora é um a cada 30 pessoas. De cada 30, um ser humano não chega ali, ele não consegue a roda. A roda humana é a linguagem. E se eu te disser que pode ter sido isso assim sempre, só que a diferença é que não houve Como? notificação. Pode ter sido casos muito maiores do que houve antigamente, não notificados. Não, Pedro, não mistura. Você agora está indo igual estão falando por aí, rapaz. Não, cara, eu estou Autista entendendo. é o seguinte, ser humano sem linguagem. Ser humano sem linguagem, certo. Isso. Todos os demais que tem hoje, assim, que, igual eu falo aqui o tempo todo, tô falando, tem um cara aqui, rapaz, no grupo, ele é mais inteligente que eu. Fala igual a mim e melhor ainda. Ele falou que ele é autista. Primeiro, tinha que prender a pessoa que deu esse documento dizendo que ele é autista, esse laudo, tinha que prender o profissional que fez isso, Sei. pegar esse sujeito, tomar esse laudo dele, e se ele repetir mais uma vez, aí sim, dá um tapa na cara dele, levar para prisão, dá um chute nele. Rapaz, sai disso, cara. Fala da mãe do cara. Alguém te falou que você é autista, você gostou disso, porque você tem laudo médico, você pode comprar carro mais barato, você pode um monte de regalia. Você está gostando do diagnóstico. Olha, meu, Aí é maldade sua. olha, meu, mas você tá falando isso. Mas você também gosta, Del. O que foi que tivemos na outra primeira conversa? O que você falou? Você falou uma coisa belíssima, uma verdade belíssima. Ser doido é um privilégio. Você falou isso. Pode fazer o que quer. E por Não, quê? calma, calma. Você tá às vezes, Pedro, você mistura o que você já ouviu e leu com a sua originalidade e você se perde. Ah, cara, A isso aí sua eu tô só. originalidade está naquela frase, ó, debaixo da minha pele só tem o meu, né? Eu estou debaixo da minha pele. Essa é uma frase do Pedro. Beleza, isso As aí coisas é que você entendimento. leu, que você mistura tudo, porque você falou assim, o privilégio de louco é uma frase que confunde. Isso aí já é Adelmo. Pelo seguinte, que confunde. Eu posso ter o privilégio de louco, mas eu sou responsável pela minha loucura. É diferente do louco verdadeiro, porque esse aí é tutelado, ele não tem responsabilidade pela loucura dele, ele precisa ficar no manicômio, ele tem que tomar medicamento, ele precisa ficar contido, qualquer coisa que ele fizer, a responsabilidade é do tutor dele, o Estado Ah, nomeia um tutor do louco, o Estado nomeia um tutor do louco. Se o louco fizer uma loucura, o tutor é que vai preso. tô entendendo. Tá? Então há uma diferença, tá, Pedro? Quando fala assim, frase original, assim, loucura, bonito e tudo, não é bonito assim, eu garanto a minha loucura, tá? Ninguém vai responder por mim. Aí é uma loucura bonita mesmo. Tá? Eu tenho que responder pela minha loucura eu só. Eu não posso fazer uma loucura e falar assim, a minha esposa tem que ser presa. Aí é uma loucura bonita. É o meu filho que vai preso, porque ele é o responsável por mim. Aí eu sou louco mesmo, aí eu sou um louco varrido.
realmente só existe o privilégio de ser louco quando há a responsabilidade por ser louco. É uma Pelo que loucura. você faz. Mas isso aí que você está descrevendo não parece loucura, me parece condição humana mesmo. Mas o ser humano é um doido que se contém, né? O ser humano é um doido contido. Isso, O ser humano é um louco contido, ele sabe que tem a lei, e a lei é dele, né? isso. A lei não é do outro, assim. Eu como Se um policial precisar me conter, é porque eu vazei a lei. perfeito, eu como acadêmico, Precisou um policial vir falar assim, senhor Adel, aí ele está tomando conta de mim. Adelmo, eu como criminólogo, você tocou num bom ponto. O sujeito contido, tanto as leis como a psicologia, que ao juntar da origem à criminologia, fazem isso. A lei, pela coerção ao sujeito desviante, sendo ele louco ou não, quer dizer, louco no sentido estrutural, foi o que quis dizer, sabe? E tem também a questão da fala, que você colocou como uma boa herança, mas ambos são medidas corretivas. Primeiramente, então, eu vou botar aqui ao fim, né? Vai dar 11 horas, mas já está tarde. Primeiramente, você tem que adquirir a linguagem. Tá me chamando de Se autista? você adquirir a linguagem, você adquiriu a responsabilidade sobre você mesmo. Você já é um legislador de si próprio, pelo menos. Sim, Pode legislar sobre os demais, dando conselho, falando. Mas você conhece a realidade, você já adquiriu a linguagem, porque tem quem não adquire hoje em isso. dia. Primeiramente, a lei número 1, adquirir a linguagem. Segundo, ser responsável pelo que faz com ela. Agora, isso também sempre tem uns limites que são estranhos, né? Eu publiquei um textinho em 2019 que eu ia explodir o shopping. É um texto, só um texto. Tô dentro. Interpretaram errado. Um engenheiro de 60 anos de idade interpretou errado o texto, foi na Polícia Federal, denunciou o texto. A Polícia Federal acolheu a denúncia, que devia ter negado, falou assim: rapaz, isso aqui é um texto de papel, ó. Mas ele disse que vai explodir o shopping, depois ele vai explodir o estádio de futebol. Quantos anos você tinha? Não, isso foi agora em 2019, tem 2 anos, Sei. 4 anos. Aí o polícia. Então, primeiro, o leitor não soube ler, a metáfora, né? Era só um desabafo. Por que eu escrevi aquilo? Porque os meninos de Suzano, de vez de escrever, eles explodiram a escola. Naquele momento eu publiquei esse texto. Só que eu não dei assim o contexto, né? Eu só fiz como se fosse um garoto de Suzano, explodindo, escrevendo. Você fez uma narrativa. Uma narrativa, exatamente, a narrativa. O cara denunciou, primeiro errou ali. Isso é narrativa. Segundo, a Polícia Federal errou também porque falou assim: olha, você está vendo esse texto, eu não vou acolher a sua denúncia, porque o texto é um absurdo, você está muito exagerado, você deve ter alguma culpa no cartório, você tem medo de alguma coisa. Mas já que você falou, eu vou ligar para esse senhor, providência, eu vou ligar, senhor Adelmo, uma pessoa que denunciando um texto seu, então a polícia também tem a obrigação de verificar antes. Correto. Aí o que aconteceu? Mandaram 4 policiais lá em casa, levaram todos os meus computadores, só tinha livro, não tinha nem arma nenhuma, não era terrorista nenhum. Então, assim, o erro não foi meu ali nesse caso. Não. Então, quando a gente fala assim, o uso da linguagem, a responsabilidade é minha. Agora, o que eu digo ou faço, quem interpretou errado também, já não é comigo. A pessoa leu um texto, interpretou errado, veio me prender, publiquei um livro, ele leu o livro, veio me prender, porque eu publiquei um livro, mas o livro é para não cometer um crime. Isso. Tá? Publiquei um livro assim. A questão é que entre o que você fala e o que é entendido é um abismo. Não, mas aí não é problema meu. Aí tem que ver qual é a intenção. Tá? Compreendo. Não estou dizendo que é Qual é a sua intenção? culpa. A intenção é só coibir a linguagem, porque o que falou somente disse. Ele está dizendo para se tratar, para evitar um crime. Perfeito. Está externalizando o sintoma, sublimando para a linguagem o sintoma. Perfeito, Pedro. Aí você é muito inteligente, tá? Você parece um psicanalista. Um dia, viu? Parabéns, tá? Agora vamos encerrar, porque eu estou um pouco cansado já, né?
Para de gravar aí, por favor. Vamos marcar daqui uns 15 dias de novo, aí você vem mais disponível, mostra a sua cara. Isso que nós falamos aqui hoje, não compromete ninguém. De boa. Outra coisa, hein? Se você daqui a algum tempo for um ministro, um delegado, uma pessoa importante no Estado, era até bom que tivesse um vídeo assim, você com a cara limpa falando, para dizer assim: esse aqui era eu, Pedro. Um Falei dia. abertamente. Não tem crime nenhum falar isso, não tem vergonha nenhuma, não há nada errado nisso. Muito obrigado, Elmo. Valeu? Porque você tá com um pouco de medo demais, assim. Não precisa mais, não. Você já está. Você tem controle sobre o que você faz. Como disse antes, a linguagem é a sua lei. O que você disse, você garante. O seu pai, nem sua mãe, nem tio nenhum, avô seu, parente nenhum pode dizer assim: Pedro, eu sou responsável pelo que você disse. Ninguém pode falar isso. É verdade, Elmo. Tá bom? Ficar por aqui hoje. Boa noite. Boa noite. Pode desligar para de gravar? Botei para terminar a gravação, tá? Estou esperando sair o botãozinho vermelho aqui. Saiu o botãozinho vermelho.